Vamos. Amor, quando não se virar, ele não vai dar problema, não? Certeza? Vai pra lá. Ah, eu não fiquei em pé. Vai. Leva o cachorro pra passear. Você vai filmar o banco? É pra filmar o banco, igual os outros vídeos. Mas tá tão bonitinho o cachorro. Salve galera, beleza? Mais um vídeo aqui pro canal. Esse vídeo eu queria falar sobre um assunto que muita gente me pergunta desde o começo do canal, né? Que é para falar um pouco mais sobre como montar uma bike de dirt, né? Eu montei a minha bike, foi muito difícil. Se eu fosse montar hoje, eu não seguiria o mesmo caminho, mas eu queria falar um pouco sobre isso, né? Eu pretendo fazer mais vídeos, tá? Porque eu acho que tem muita coisa para falar sobre componentes especificamente, sobre quadros, suspensão, acho que daria um vídeo só sobre isso. Eu quero falar um pouco mais geral sobre a bike de dirt, porque eu vejo muita gente que monta uma bike de dirt um pouco errado, tá? Então eu queria falar sobre um pouco desses erros comuns, sobre o que é uma bike de dirt. Tem que começar por aí. Por mais que você já saiba um pouco, já tenha visto, é bom conhecer de onde que veio a bike de dirt, tá? Por que a bike de dirt é assim e de onde que ela evoluiu, né? A bike de dirt, pelo que eu sei, tá? Foi um esporte que veio meio que do downhill, passou pro freeride e o freeride passou pro dirt. Por isso que as bikes antigas de dirt, elas tinham marcha atrás, elas eram um pouco mais parecidas com as bikes de downhill. Elas tinham marcha, elas tinham guia de corrente, elas tinham freio na frente e elas foram evoluindo para o modelo que nós temos hoje, que são as bikes com freio atrás apenas, single speed, sem marcha, mais leve e melhor, né? As suspensões ficaram um pouco menores, um pouco mais leves, mas antigamente as bikes eram um pouco mais pesadas, tá? Quem lembra aí do tempo do New World Disorder, que era uma série de vídeos que eles faziam misturando downhill, freeride, dirt, lembra bem desse tipo de bike que eu tô falando aqui, com freio na frente, com câmbio atrás. Inclusive, se você pegar as bikes de dirt antigas, elas têm essas características, tá? O guidão um pouco mais estreito, o freio na frente, elas surgiram do mountain bike. E uma outra origem para as bikes de dirt, que essa eu não conheço tão bem, que é do BMX, né? Que é meio que uma BMX grande. Normalmente essas bikes elas tinham garfo rígido, mas hoje em dia algumas pessoas usam garfo com suspensão, até porque as suspensões mais modernas elas são muito leves e são muito mais confortáveis de você usar uma bike com suspensão, tá? Mas a origem que realmente que eu gosto mais, que eu vivenciei um pouco mais disso, porque eu era moleque, eu vi os vídeos do New World Disorder, eu gostava muito de ver, né? E as bikes eram mountain bikes, então para mim uma bike de dirt continua sendo uma mountain bike, tá? Por isso que eu realmente gosto das bikes com suspensão. E sempre que alguém me pergunta assim, e aí, será que eu ponho um garfo rígido? Eu falo, cara, você quer uma mountain bike de manobra ou uma BMX grande? Eu acho que, no meu ponto de vista, não faz sentido. Se for para ter uma bike BMX grande, compra logo uma BMX. Inclusive, é uma coisa que eu queria comprar para testar algumas manobras, porque é muito mais fácil de você fazer manobra com a BMX, né? Então é uma coisa que eu queria ter já, mas eu curto muito a mountain bike, né? É um pouco mais confortável, é melhor para você andar em uma pista de terra, você consegue andar mais rápido, mesmo com rampas, né? A BMX é um pouco mais instável, ou a bike de dirt com o garfo rígido também é um pouco mais instável, porque a suspensão ela passa um conforto muito maior, uma estabilidade muito maior, tá? Então eu recomendo a bike de dirt com suspensão, mas isso é pessoal, tá? Essa é a origem que eu conheço das bikes de dirt, mas vamos falar um pouco sobre elas agora. O que é uma bike de dirt? Para quem já conhece um pouco dos termos mais técnicos de bike, o pessoal do cross country, downhill talvez, já ouviu falar no termo de bike mais agressiva e mais estável, né? O que significa isso? Uma bike mais agressiva é uma bike que responde mais aos estímulos do terreno e do piloto. Significa que se você for passar em alguma coisa estranha no terreno, a bike vai responder mais. E se o piloto fizer alguma manobra, né, se ele movimentar a bike também vai responder mais. Uma bike mais estável é aquela bike que você desce alguma coisa, faz alguma coisa, passa em buraco, ela passa por cima e você nem sente. Mas também essa é uma bike que o piloto ele vai ter mais dificuldade de manobrar ela, tá? Então se ele quiser fazer alguma manobra mais técnica, vai ser um pouco mais difícil também, tá? A bike mais agressiva, ela é uma bike que responde melhor. E uma bike de dirt, você quer que ela responda muito aos estímulos de terreno e também do piloto. Porque afinal de contas, você pular uma rampa é um estímulo do terreno, fazer uma manobra também é um estímulo do piloto. Então a bike tem que responder muito bem a esses dois estímulos, né, do terreno e do piloto. As características de uma bike de dirt é para que ela seja mais agressiva possível, tá? Sendo assim, fica mais fácil de fazer as manobras, né? E quais características são essas? Em geral, a bike de dirt é um pouco menor, tá? Ela é uma bike que tem a distância entre rodas menor, a distância entre o centro da roda de trás
e o centro do pé de vela, né, o chainstay, esse tamanho, ele é bem reduzido. Quanto menor, mais fácil de fazer manobras, de você puxar a bike, de girar a bike. A bike de dirt, ela costuma ser de aro 26, porque é uma mountain bike, mas ela não pode ter a roda muito grande, porque a roda grande dificulta de fazer manobras, tá? Se fosse menor, ia ser mais fácil, mas aí você estaria caminhando para uma BMX, não uma mountain bike, tá? Então ela tem a roda 26, por isso que as bikes de dirt elas não evoluíram pro 27,5 ou pro 29 e não vão evoluir, elas vão continuar sendo o 26 e elas têm um tamanho bem pequeno, tá? O quadro em geral é pequeno, o ângulo da suspensão é um ângulo quase que reto, ele costuma ter em torno de 70 graus aí, mais ou menos, eu posso estar falando besteira, mas em geral ele é um ângulo bem reto, as suspensões não são tão altas, tá? Porque elas não têm tanto curso para ser um pouco mais firme a bike, mais previsível. Uma suspensão muito mole, ela acaba sendo um pouco mais imprevisível, né? Né, cachorro? E a nala da pata. A mesa, ela é bem curta, isso faz com que ela seja mais manobrável a bike. É uma mesa mais longa, é mais estável, mas é mais difícil de manobrar, então a mesinha é bem curta. Aqui essa mesinha minha é de 35mm, a menor mesinha que eu já vi é de 33mm, nunca vi menor que isso, porque o guidão ele pega no tubo da suspensão, na espiga. Então a bike de dirt ela tem que ter um quadro pequeno, um quadro curto, a traseira o mais curta possível. Um jeito de você ver isso é a distância que fica do tubo aqui, do canote, o pneu. O meu pneu, ele é um pouco pequeno, tá? Ele é 1.9. Normalmente os pneus de dirt, eles são acima de 2. Se eu tivesse aqui um pneu de 2.20, ele ficaria quase pegando aqui. Ele é um quadro que tem em torno de 400mm de chainstay, tá? E esse é um erro que muita gente comete, porque monta uma bike que tem, às vezes, a traseira longa. Às vezes, cabe uns 4 dedos entre o pneu e o tubo do canote, tá? Então, isso é uma coisa que não vai facilitar nas manobras, não vai ser legal. Um outro erro que muita gente comete é deixar as rodas muito pesadas, tá? Como a bike dirt já tem essa origem um pouco do downhill, tem muita gente que confunde isso e acaba fazendo uma bike de downhill misturada com bike de dirt, só que elas são muito diferentes, tá? Apesar da origem ser a mesma, hoje elas são muito diferentes, tá? A bike de dirt, ela tem um pneu muito mais leve que o pneu de downhill, um pneu muito mais parecido com o pneu de cross country do que de downhill. O pneu de downhill ele é muito pesado e ele segura muito a bike, tá? O aro de downhill é muito pesado também. A bike de dirt, normalmente ela vai ter um aro aí parecido com o aro de cross country para um aro de enduro. É um aro que já é mais forte que o de cross country, né? O de enduro, só que mais leve que o de downhill. E por que é tão importante você ter um pneu e o aro leve? A bike de dirt já tem que ser leve porque você quer fazer manobras. Quanto mais leve, mais fácil. Mas algumas partes da bike são mais importantes do que outras, tá? E qual é a parte mais importante? Com certeza, o pneu e o aro são as partes mais importantes. Por quê? O pneu e o aro, eles vão estar na extremidade da roda. E a roda está girando. Isso cria, né, uma energia que você, se a roda estiver girando, você tem mais dificuldade de você girar a bike ou fazer alguma manobra. Quanto menor a roda, mais fácil de você dar um 180 girar. Parece que é difícil de imaginar isso, mas isso é física. Quanto maior a roda, quanto mais leve a roda, menos vai ter influência dessa energia que vai fazer a bike ficar reta. Eu não sei se vocês já repararam nisso, quando você está empinando e a roda da frente para de girar, a bike perde muita estabilidade, ela acaba caindo para os lados, porque a roda girando, ela estabiliza a bike. A roda girando, ela mantém a bike na direção reta, para frente. E quanto mais pesada e maior a roda, mais influência vai ter disso. Então a roda e o pneu da bike de dirt é muito importante que sejam leves. São as partes mais importantes da bike, com certeza. Outras partes importantes são a suspensão, porque está na extremidade, o guidão é importante e tal. Qual a parte que não é tão importante? Eu diria que a parte menos importante para o dirt em relação a peso é o pé de vela. Porque o pé de vela está no centro de massa da bike e está embaixo, tá? Não vai atrapalhar muito para fazer alguma manobra. E o quadro também não influencia tanto assim, porque ele é o meio da bike também, mas influencia mais do que o pé de vela. O cubo vai influenciar pouco, mais ou menos, né? O da frente um pouco mais. Os pneus, o aro, a suspensão, o guidão, a mesa são partes que influenciam bastante. A frente da bike vai influenciar bastante, porque você vai querer puxar, né? Um bunny hope, uma manobra, e se a frente for muito pesada, fica difícil, tá? A bike de dirt, normalmente ela tem a suspensão com muita pressão, tá? Ela é muito dura a suspensão. Isso é um ponto importante, porque quem vai pegar uma suspensão de cross country pode ser que não consiga deixar ela dura o bastante, tá? E a suspensão de downhill ela é muito grande e mais mole ainda. É difícil deixar ela muito dura. Por isso que eu recomendo uma suspensão um pouco mais voltada para o cross country. O problema é que elas costumam não ser tão resistentes. Por isso que a suspensão de dirt mesmo é ideal. Como, por exemplo, RST Space Jump, Marzocchi Dirt Jumper. São suspensões próprias para dirt. Elas são um pouco mais pesadas que uma suspensão de cross country, mas mais leves que uma suspensão de downhill. Possuem um curso menor. O curso para uma suspensão de dirt já tem em torno de 80 a 100 milímetros, não mais do que isso. Já vi algumas de 120, mas o recomendado é 100 milímetros mesmo, tá?
e ela tem que ser bem dura, tá? Bem dura mesmo. Quanto mais dura, eu diria que melhor. O pneu, eles costumam usar com bastante pressão também, acima de 40 PSI, de preferência em torno de 50 PSI. Já vi gente aí, o Sam Pilgrim, costuma usar 70 PSI nos pneus, é muita coisa, mas realmente a bike fica muito mais previsível. O problema é que você vai ter menos aderência nos pneus, né? Se você for fazer uma curva em alta velocidade, os pneus não vão segurar tanto, né? Inclusive, quem quer fazer um downhill, uma coisa assim, que você precisa ter mais aderência, uma dica é abaixar o PSI do pneu, abaixar a pressão do pneu, né? Quadro de dirt. O meu quadro aqui é de cromo, que é um tipo de aço um pouco mais resistente, mas tem quadros também que são de alumínio. E qual que é melhor? Bom, o quadro de dirt não costuma ser um pouco mais forte, só que ele também é um pouco mais pesado. Existem quadros de dirt que são de alumínio e são bons, mas aqui no Brasil é um pouco difícil de achar. Tem alguns quadros aí, Viking, bons para começar, Gills, assim, só que eles não têm a geometria tão ideal para dirt, eles têm uma traseira um pouco longa e eles não são tão resistentes. Costuma quebrar na gancheira, costuma quebrar no canote, eu já vi quebrar. Aqui também costuma quebrar no RedTube aqui. São bons para começar, mas o ideal aqui no Brasil é que você parta depois para um quadro próprio para dirt, um quadro de cromo, né, um Mobfella, um Specialized P1, P2. P2 e P3 você acha até de alumínio, são bons quadros também. Tem outros quadros bons de alumínio como o Jacal da Santa Cruz, acho que é esse o nome, não tenho certeza. Tem outros modelos também, tem o da Scott Voltage ZY01, se eu não me engano, e outros modelos por aí, mas são mais difíceis de achar, né? O Mobfella já é um pouco mais fácil. O Pro X CRS é um quadro de cromo. Eu nunca usei ele, mas falam que ele é bom. E falam que ele não é tão forte porque ele é muito fininho. A gancheira dele é muito fininha, tem alguns problemas. Mas é um quadro que eu acho que para começar, eu acho que vale a pena. O Gills DJ, ele é um quadro que ele é bem feito, é resistente. Eu nunca vi um quebrar, mas eu também nunca vi muitos de pessoas que realmente andam. Mas ele não tem a geometria tão boa, tá? Ele é ok para começar, só que ele é um pouco grande, tá? A traseira dele é um pouco grande, então você talvez tenha uma dificuldade de fazer algumas manobras com ele. Mas ele também é um quadro que serve para começar e já vi gente andando bem com ele também. Sobre o aro, né? O aro, tem gente que usa o VMAX, eu tô usando atrás o VMAX, só que o VMAX, ele tem um problema que ele é muito pesado. Ele é muito forte, mas ele é muito pesado. Então, e como eu disse, né? O aro é uma das partes mais importantes, principalmente o aro da frente, eu diria, tá? Mas o de trás também é importante. Então eu tô usando o Deeper na frente, que o aro já é um pouco mais leve, mas também não é tão leve, tá? Então, o recomendado é você usar um aro que é feito para enduro ou um aro bom de cross country, tá? Um aro bom de cross country, ele vai ser resistente o suficiente pro dirt. E é melhor você pecar um pouco na resistência do que no peso. Porque se quebrar o aro, se entortar o aro, ele não vai quebrar de uma vez e você vai se machucar. Ele vai só entortar, você vai poder regular ou trocar o aro. Não é igual um guidão, por exemplo, que se quebrar pode ser muito ruim. O aro não. O aro não é tão importante por uma questão de segurança. Então, vale a pena você pecar um pouco na resistência, mas salvar no peso. Tem um peso bom, tem uma bike leve. A bike de dirt, ela pesa aí, idealmente, aí em torno de 12 quilos. Essa aqui tá pesando acho que 13 quilos, se eu não me engano. As bikes profissionais de dirt, elas pesam em torno de 12, 11 quilos. Mas 12, 13 quilos é um peso muito bom pra bike. É difícil ter uma bike muito leve porque tem peças que são mais caras, mais leves. Na suspensão, por exemplo, sei lá, o quadro mesmo, esse quadro de cromo é um pouco mais pesado. Um quadro bom de alumínio seria bem mais leve, né? Se fosse uma Specialized P3 nova, por exemplo, já é um quadro que é muito mais leve. Então, tem gente que para comprar uma bike de dirt acaba indo para uma bike de downhill e modificando ela para o dirt, mas esse é um problema. As bikes de downhill são muito pesadas. Na verdade, tem poucas peças que a bike de dirt e downhill compartilham. Eu diria que a bike de dirt é mais parecida com uma bike de cross country. Inclusive, se você está procurando uma bike para comprar, para modificar para uma bike de dirt, eu recomendo você pesquisar mais uma bike de cross country. Porque o que muda de uma bike de cross country para uma bike de dirt, basicamente, se for boa, é o quadro e a mesinha. Basicamente é isso, sim. Não vai mudar muita coisa mais do que isso. E aí, marcha, essas coisas você tira. Você pode tirar e continuar com a bike. Já a bike de downhill já compartilha pouca coisa. Eu diria que talvez a mesinha, talvez o guidão, mas a suspensão é diferente. O aro até pode usar, só que ele vai ser muito pesado. Se você pegar uma bike de cross country boa, ela já vai ter um aro bom, uma suspensão boa, um pé de vela bom, um pé de vela leve. Então se eu fosse comprar uma bike para modificar para uma bike de dirt, eu iria pro caminho de comprar uma bike de cross country, até porque elas costumam ser mais bem preservadas, né, do que comprar uma bike de downhill e modificar para dirt. Eu digo isso porque eu vejo muita gente que pega uma bike de downhill e quer modificar para dirt, tira o freio da frente, tira a marcha, mas fica com aquela bike com suspensão grande, difícil de puxar um bunny rope porque é pesada, é mole e é muito pesada e tem marcha, e tira a marcha, fica com o guia de corrente, fica um trambolho. Eu não recomendo, tá? O ideal é comprar uma bike já própria para dirt, mas se você quiser ir pelo caminho de comprar uma bike pronta
de outra modalidade para modificar, isso porque é muito difícil de você achar uma bike de dirt mesmo. Eu iria por esse caminho, tá? E as suspensões para dirt são muito mais parecidas com as suspensões de cross country, tá? Então, se você comprar uma bike de cross country com uma RockShox boa, com uma Fox boa, você consegue usar para dirt tranquilamente. Agora, de downhill realmente não vai dar. Você vai ter que modificar a suspensão. Suspensão é caro. Você dificilmente acha uma suspensão 26 nova boa. Só na suspensão você vai gastar aí o preço de uma bike de cross country. Isso porque uma bike de cross country Aro 26 você acha usada por 3 mil, uma bike top, uma bike suspensão da Fox, com RockShox, com pedivela XT, sei lá, um Deore, um guidão bom. E aí você só modifica o quadro, a mesinha e tá praticamente pronta. Tira o freio da frente, tira a marcha, tira tudo, coloca um kit single speed. Tem vídeo aqui no canal de fazer um kit single speed, já era, tá pronta. O pneu de cross country é muito mais parecido com o pneu de dirt, e isso é um ponto que as pessoas não levam muito em conta na hora de comprar uma bike, mas é importante, porque um pneu novo, um jogo de pneu novo, tá custando aí em torno de R$500, tá? É muito caro um pneu bom e faz diferença. Um pneu bom pro pneu ruim, né? Em cada pneu você vai salvar aí quase meio quilo na extremidade da roda, que é a parte mais importante. Então comprar uma bike com pneu bom já, usado, é uma coisa que vale muito a pena. Então galera, esse foi um vídeo falando um pouco mais geral sobre a bike dirt, sobre de onde veio e o que eu recomendo para quem vai montar uma bike dirt hoje. Eu realmente recomendo que compre uma bike primeiro já pronta. Eu fiz o caminho inverso, eu fui montando peça por peça, mas foi muito trabalhoso e acaba saindo mais caro. Eu compraria uma bike de cross country hoje com uma suspensão boa. Por que eu digo isso? Porque a suspensão é a parte mais cara e difícil de você achar. Então, se você comprar uma bike de cross country com uma suspensão boa, já é 70% do caminho andado, entendeu? Você pega as peças, compra um quadro usado, não é tão caro. Você consegue achar um quadro mais ou menos de dirt por um preço bom usado. Então, a suspensão já é bem mais difícil, beleza? Quem não acha suspensão e quer comprar uma suspensão melhor, uma dica que eu dou é comprar uma suspensão 27,5. Também serve, não é o ideal, mas funciona bem, só que compra a suspensão baixa, de 80, 100 milímetros, talvez você tenha que reduzir um pouco ela, se der, mas dá para usar também, mas 29 já é muito grande, beleza? Aqui foi só uma última dica rápida, eu pretendo fazer mais vídeos mais pra frente falando especificamente sobre quadro, sobre suspensão, sobre roda, sobre pé de vela e tudo mais. Então, se vocês quiserem ver mais vídeo, comenta aí sobre o que vocês querem, sobre quadro, enfim, que eu faço falando um pouco mais disso, eu pesquiso um pouco. E se você tiver alguma sugestão para fazer nos comentários, isso aqui é mais um bate-papo, é mais uma conversa, eu não sabe tudo sobre bike, eu quero aprender também. E tem muita gente que comenta coisas muito legais, que eu aprendo com vocês também. Então é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no canal e vambora. Valeu!